Olá a todos, eu sou o Vitor e eu vou apresentar o trabalho intitulado Os lipídios totais e a lipoperoxidação em anulos estivantes da Caatinga, Angicos, Rio Grande do Norte, Brasil. Esse trabalho foi desenvolvido por mim sob orientação da professora doutora Cristiele da Silva Ribeiro. O bioma Caatinga é um bioma semiárido caracterizado por longas fases de seca, e ele abriga uma certa diversidade de anuros, e para que algumas espécies desses anuros consigam sobreviver aos períodos de seca, eles utilizam uma estratégia chamada de estivação, onde esses animais, durante a fase de seca, vão deprimir seu metabolismo, se enterrar em leitos de rio e aguardar as primeiras chuvas para poder emergir, voltar à atividade e forragear e se reproduzir. Na Caatinga, nós temos duas espécies, além de muitas outras, mas essas duas em específico, que realizam esse processo de estivação, que são a Proceratophilus cristiceps e a Pleurodema diploister, que são objeto desta pesquisa. Entender a fisiologia desses animais é muito importante quando a gente pensa na questão das mudanças climáticas, pois o bioma Caatinga está passando por uma intensificação das suas fases de seca e um processo de desertificação. Então, é relevante saber a fisiologia de animais estivantes para entendermos melhor como realizar sua conservação. E no que diz aos aspectos fisiológicos que nós vamos estudar a respeito da estivação nesta pesquisa, nós temos os lipídios, pois são a principal reserva energética tanto para manter as atividades básicas durante a estivação, como para a reprodução após a emergência, após o estado de dormência. Assim como a questão da peroxidação lipídica, né? Já que esses animais, por terem flutuações nos níveis de oxigênio, porque deprimem o metabolismo, depois retornam à atividade, deprimem de novo, eles estão mais suscetíveis à produção e à ação de espécies reativas de oxigênio. Dito isso, o objetivo do nosso trabalho foi quantificar os lipídios totais e o grau de lipoperoxidação nas espécies de anulos estivantes Proceratophilus cristiceps e Pleurodema diploister nas fases de estivação e atividade. Então, os animais foram coletados em fases diferentes, na fase de chuva, fase de ativação, em Angicos, em Rio Grande do Norte. Os animais foram, então, eutanasiados e armazenados em nitrogênio líquido e trazidos ao laboratório, onde a gente teve a manutenção em um freezer a menos 80 graus Celsius, e até, então, a gente realizar a coleta dos tecidos, que foram tecido muscular, hepático e epitelial. Depois desses tecidos, a gente realizou as análises laboratoriais, que foram duas: a extração e a determinação dos lipídios totais e a quantificação de hidroperóxidos lipídicos. Os nossos resultados, então, nós analisamos no RStudio, a partir do teste Shapiro-Wilk para determinar a normalidade, teste T-Student e do Mann-Whitney para fazer a comparação entre os valores de estivação e de atividade. E o nível de significância adotado foi de 0,05. Todas as coletas e as análises foram autorizadas pelo CISBio, pelo IBAMA e pelo Comitê de Ética de Estudos com Animais. Então, aqui a gente plotou os nossos resultados, né, em duas tabelas. A primeira tabela a gente tem os lipídios totais em miligrama por grama de peso úmido, e na segunda tabela a gente tem a lipoperoxidação em equivalentes de hidroperóxido de cumeno por grama de peso úmido. A gente encontrou diferença estatística somente no tecido epitelial e muscular de Proceratophilus cristiceps. Os demais tecidos não apresentaram nenhuma diferença estatística dada pelo teste. Para a gente entender esses resultados e discuti-los, a gente precisa da informação a respeito da responsividade desses animais. Apesar de ambos deprimirem o metabolismo em 50%, a responsividade deles após a emergência é diferente. Enquanto que o Proceratophilus cristiceps ele é menos responsivo, ou seja, quando eu tiro ele ali do microhabitat, quando eu desenterro ele, ele demora um tempo mais para voltar à atividade. Então ele tem uma menor responsividade, ele é mais dormente. Já a Pleurodema diploister é uma espécie mais responsiva, mais ativa. A gente desenterra ela durante a estivação e ela já volta à atividade muito rápido. E isso é um fator importante para a gente discutir os resultados que nós obtivemos. No que diz respeito ao tecido epitelial, é importante a gente entender a importância dos lipídios neste tecido para realizar o controle osmorregulatório,
Por isso, nós detectamos maiores valores nos animais em estivação, já que é uma fase ali que eles vão precisar ter um maior controle de regulação hídrica e iônica. Quanto ao tecido hepático, a gente detectou maiores concentrações na fase ativa para Proceratops cristiceps. Isso indica que esse animal ele vai ter um foco maior no forrageamento, já que ele não apresentou gônadas desenvolvidas nessa fase. E após esse forrageamento, esse animal vai maturar suas gônadas. Enquanto que Pleurodema diploíster vai apresentar uma estratégia distinta na questão do tecido hepático. Ele vai ter um foco maior no forrageamento, já que esse animal apresentou gônadas muito bem desenvolvidas. E após a reprodução, ele busca o forrageamento e depois o retorno para o próximo estágio de dormência. Uma coisa singular a respeito de Pleurodema diploíster é que a concentração de lipídios, tanto na fase ativa como na fase de estivação, para essa espécie foi muito alta, certo? E aí a gente fez um levantamento e identificou que esta espécie ela tem um parentesco filogenético a nível de família com Leptodactylus fuscus, uma espécie também da caatinga que também é estiva, mas ao invés de concentrar lipídios no tecido epitelial, este animal desenvolve um casulo com composição lipídica em torno de si durante a estivação para fazer esse controle osmorregulatório. Quanto ao tecido muscular, ambas as espécies apresentaram menores concentrações lipídicas nos animais durante a estivação. Isso pode ser explicado pelo fato de este tecido ter uma atividade significativa durante o processo de dormência, já que esses animais fazem um processo chamado migração vertical, ou seja, eles vão se enterrando cada vez mais no solo em busca de regiões úmidas. Isso faz com que este tecido entre em atividade e volte, a ter respiração aeróbica. Quanto à lipoperoxidação, ambas as espécies apresentaram níveis similares, de peroxidação lipídica em ambas as fases. E isso também foi analisado por Moreira em 2017 com um outro estudo a respeito de proteínas carboniladas, que é um outro processo oxidativo, certo? Porém, as proteínas carboniladas é um processo oxidativo que está atrelado à peroxidação lipídica, já que ela só acontece a partir dos produtos da peroxidação lipídica. Quando a gente compara as nossas espécies com uma outra espécie estivante, que é a Scaphops colchi, que acontece na região dos Estados Unidos, a gente percebe que ambas apresentam uma depressão diferente do seu metabolismo. E elas vão ter um padrão inverso no que diz respeito à oxidação desses lipídios. Enquanto que Scaphops colchi teve uma maior peroxidação no fígado e menor no músculo, as espécies da caatinga apresentaram o contrário disso. Uma menor peroxidação no tecido hepático e uma maior peroxidação no músculo. E essa maior peroxidação no tecido muscular para as espécies da caatinga justamente se deve à questão dos animais inativos realizarem a sua migração vertical. Então, como conclusão, a gente tem que o grau de responsividade diferente nessas duas espécies vai implicar em distintas estratégias de armazenamento dos lipídios nos tecidos, em especial no tecido epitelial e no tecido hepático. E que a depressão metabólica e a manutenção de atividades durante e após a estivação, como no caso da migração vertical, vão influenciar no grau de oxidação lipídica tecidual nas duas espécies. Então, aqui estão as referências deste trabalho. E aqui, então, tem os meus contatos, os contatos da minha orientadora e o Instagram do nosso laboratório. Segue lá a gente. E eu agradeço, ao laboratório, à Unesp, ao Lameron, onde a gente fez algumas análises laboratoriais, e ao convênio Unesp-VUNESP, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, pelo financiamento da pesquisa. Muito obrigado e bom congresso a todos.